Essa noite eu tive um sonho. E nesse sonho teve digamos que versões. Uma que eu fiquei maravilhada e a outra que eu fiquei muito confusa. Porque no sonho eu e minha irmã estava do meu lado e o meu menino estava sentado numa calçada, assim, é como se a gente estivesse na rua e o meu menino sentado na calçada do outro lado. E no sonho, eu olhava para o alto, né, nas nuvens, aonde a gente olha, no céu de nuvem, e vi vários anjos. Eram muitos anjos. Eu não vi o rosto de nenhum anjo, até porque a gente não vê o rosto. Eu não vi o rosto, mas eu vi como se fosse fileiras, mas não era fileira assim, tinha vários. E eles estavam como se fosse assim, sabe? Virados assim, é, com, a, com o instrumento que eles tocam na boca, assim, todos. O instrumento dourado. E era tantos anjos que quando eu vi eu me emocionei e falei, olha, venham, vem ver, eu tô vendo um monte de anjo. E quando meu menino olhava para o alto, ele não via nada. Aí minha irmã pegou o celular para poder gravar, para filmar. E aí eu falava, você tá vendo tanto de anjo? Você tá vendo os anjos? E ela dizia que não estava vendo nada. Só eu que estava contemplando aqueles anjos nas nuvens. E quando eu e aí a parte que me deixou confusa foi que eu olhei, que após eu ver esse monte de anjo, que eu olhei para o outro lado das nuvens, eu via uma mancha assim. Eu falo mancha, que sabe quando você faz aquela mancha de tinta? É uma mancha assim de, de uma cor, de uma cor, eu acho que era roxa. E essa mancha de como se fosse uma tinta nas nuvens se formou um círculo. No meio não tinha nada, ele se formou um círculo e desse círculo apareceu, já não tinha mais essa mancha de tinta e nem esse círculo. Apareceu um castelo todo colorido. Era um castelo tipo, sabe, tipo igual que crianças gostam, infantil assim, mas não era brinquedo. Eu vi um castelo e um monte de coração em formato de coração, um castelo e um monte de coração assim como se fosse uns enfeites, não sei. Aí era colorido, tinha cor rosa, roxo, azul, tudo clarinho e era muito bonito, muito bonito. E, e depois de eu ter visto esse castelo, eu vi outro castelo colorido, mas não era castelo gigante. Sabe quando você olha de baixo para cima, você não enxerga grande, é, você enxerga como pela distância, você enxerga pequeno, digamos que pequeno. Até essa parte eu não entendi, porque é, eu nunca vi ninguém falar sobre castelos, coisas coloridas que tem no céu, pessoas que foram arrebatados, que falaram, eu vi Rua de Ouro, eu vi é, isso, aquilo. Ninguém nunca falou sobre ter visto alguma coisa semelhante, castelos coloridos, essas coisas. Então aí, tá. Aí quando eu olho para o outro lado, eu vi eu vi um monte igual que eu tinha visto dos anjos, eu vi um monte de instrumento assim nas nuvens, um monte igual que eu vi os anjos, só que não tinha os anjos, tinha os instrumentos, tudo dourado, tudo douradinho, tudo douradinho. E aí foi um sonho maravilhoso. A parte de eu ter visto os anjos e os instrumentos foi maravilhoso. Só que nesse sonho eu fiquei confusa nessa parte de ter visto esses dois castelos coloridos. Era como tipo coisa para infantil, sabe? Tipo de criança, criança que gosta.
dessas coisas, cores coloridos, cores rosa, castelo, entendeu? Então eu não entendi essa parte. Será que alguém consegue entender? Será que alguém consegue me explicar? Se alguém tiver uma noção desse sonho, colocar no comentários. Mas, gente, foi foi maravilhoso, sabe, ter visto a parte dos anjos. Foi maravilhoso ter tido esse sonho. Eu estou feliz, eu estou emocionada até agora, porque eu nunca tinha sonhado, visto anjos assim. Parecia surreal, parecia que eu estava vendo mesmo assim, de olhos abertos, mas foi um sonho. Mas era tantos anjos tocando aquele instrumento. Eu estou maravilhada até agora.